As praças, os parques, os monumentos fazem parte da paisagem urbana. Conheça a seguir a visão que os arquitetos nos oferecem da Praça Rui Barbosa, no centro de Curitiba. Apresentando hoje mais uma praça para vocês, hoje a gente vai falar da Praça Rui Barbosa. Essa praça, na verdade, no final do século XIX, não existia nada nesse espaço. Era uma região afastada da cidade, da então consolidada cidade de Curitiba, e não pertencia, na verdade, ao núcleo urbano. Ela só veio a fazer parte da cidade a partir do momento, uma das primeiras intervenções urbanas foi a construção do Hospital da Casa de Misericórdia. Com o tempo, também foram sendo desenvolvidas outras atividades, como circo, atividades populares, culturais, aconteciam nesse espaço. E mais tarde veio a sofrer outras intervenções, como na década de 70, quando o sistema de transporte público foi implantado dentro do sistema das estruturais, com os ônibus articulados. Ela ganhou um terminal para esse tipo de transporte, e então passou a ganhar mais esse caráter como um espaço de terminal para transporte. E depois, com o passar do tempo, houve também aqui o mercado popular, conhecido popularmente como camelô, que ficou na praça durante muitos anos, mas que gerava um certo atrito com os usuários da praça e com as pessoas que moravam ao seu redor, né, que usavam esse espaço. E a partir dos anos 90, então, a prefeitura resolveu criar um espaço centralizado para justamente abrigar esse mercado popular, que então se transformou aqui na Rua da Cidadania da Matriz, da Rui Barbosa. Hoje a praça, ela basicamente se caracteriza como um espaço de terminal de transporte, realmente, então várias linhas, tanto do transporte do sistema estrutural, biarticulado, como linhas convencionais que atendem diversos bairros da cidade, passam por aqui, param aqui e dão a esse espaço então um caráter muito mais de passagem e menos de permanência e contemplação, digamos assim. Falando um pouquinho mais da praça, ela na verdade, quando ela foi concebida, ela tinha um desenho muito mais interessante, com canteiros e arborização, apesar de uma arborização baixa. E toda essa características, esses elementos, digamos assim, de amenidade que a praça apresentava, tudo isso, de certa forma, se perdeu a partir do momento em que a praça passou a ter um caráter muito mais como terminal de transporte público. Hoje, se a gente olhar para a Praça Rui Barbosa, o que a gente nota é muito mais um espaço de passagem. Ela também passou a ser um espaço um tanto árido, né? Por conta da falta de canteiros, e apesar dela ter uma massa de vegetação num dos lados, ela deixou um pouco esse encanto e essa proposta como espaço de amenidade e de conforto e estar público que ela trazia para a população quando ela foi concebida. Uma característica interessante dessa praça em relação à Praça Eufrásio Correia é a escala dos edifícios na adjacência da praça. Enquanto que na Eufrásio Correia a gente notava edifícios menores, numa escala mais próxima da escala humana, nessa praça a gente percebe algumas torres, edificações mais altas. Outra característica interessante dessa praça é que enquanto na Eufrásio Correia o comércio está praticamente morto, apesar de existir um shopping center do lado, o shopping acaba se voltando para ele mesmo, aqui nós temos um comércio que é voltado para a praça. Então você vai ver uma série de edificações com suas portas abertas para a praça. Como arquiteto, analisando a praça, a gente acaba encontrando alguns problemas na função primordial de uma praça. Por exemplo, por ela ser principalmente um grande terminal de ônibus, ela acaba sendo mais um ponto de passagem da população do que um ponto de permanência ou um ponto de descanso, como deveria ser uma praça, como uma sala de estar
para aquele bairro ou para aquela cidade. A gente também percebe que na praça falta um pouco de massa de vegetação, faltam árvores. A gente sente logo que entra na praça que ela é um pouco árida. A gente não tem uma área de sombreamento, a gente não tem uma área umidificada e a gente não tem uma área que acaba servindo como um refúgio dos ruídos urbanos, do caos urbano. Nós poderíamos pensar em algumas alternativas para transformar a praça uma região mais atrativa. O principal objetivo do urbanista e do arquiteto em relação a uma praça ou um parque, por exemplo, é fazer com que as pessoas permaneçam nela. Para elas permanecerem, você tem que criar pontos atrativos, você tem que criar um conforto para que a pessoa, ao passar por esse lugar, ela resolva ficar um pouco mais, se sentar a um banco ou praticar alguma atividade esportiva. Bom, finalizado então aqui a Praça Rui Barbosa, o próximo programa a gente vai identificar um outro local interessante de Curitiba para discutir e analisar criticamente sobre a função desses espaços urbanos e propostas de transformação para a cidade de Curitiba. Abratio, estilo e conforto com a qualidade Sierra Móveis. Romanza, móveis planejados e você, totalmente satisfeito. Sierra Garden, jardins e áreas externas como você nunca viu. Telefone 45 30 35 1617. Abratio, Romanza e Sierra Garden, marcas que se completam na mais nova loja de Cascavel. Está pronto. Já vou! Obrigada, mãe. Em 10 anos, muitas coisas mudam, mas o seu deck Madeplast continua sempre com você. Madeplast, a inovação da madeira. Programa Casa Sul. Oferecimento Porto Belo Shop Alto da 15. A Casa da Porto Belo. Madeplast, a inovação da madeira. Abratio, Romanza e Sierra Garden, marcas que se completam na mais nova loja de Cascavel. Sevimar, especial para sua cozinha e para você.